Capítulo 1. Disposições preliminares. A defesa e a proteção da saúde individual ou coletiva no tocante a alimentos, desde a sua obtenção até o seu consumo, serão reguladas em todo o território nacional pelas disposições deste Decreto-Lei. Para os efeitos deste Decreto-Lei considera-se alimento toda substância ou mistura de substâncias, no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Matéria-prima alimentar. Toda substância de origem vegetal ou animal, em estado bruto, que para ser utilizada como alimento precise sofrer tratamento e ou transformação de natureza física, química ou biológica. Alimento in natura. Todo alimento de origem vegetal ou animal, para cujo consumo imediato se exija apenas a remoção da parte não comestível, e os tratamentos indicados para a sua perfeita higienização e conservação. Alimento enriquecido. Todo alimento que tenha sido adicionado de substância nutriente, com a finalidade de reforçar o seu valor nutritivo. Alimento dietético. Todo alimento elaborado para regimes alimentares especiais, destinado a ser ingerido por pessoas sãs. Alimento de fantasia ou artificial. Todo alimento preparado com o objetivo de imitar alimento natural, e em cuja composição entre, preponderantemente, substância não encontrada no alimento a ser imitado. Alimento irradiado. Todo alimento que tenha sido intencionalmente submetido à ação de radiações ionizantes, com a finalidade de preservá-lo ou para outros fins lícitos, obedecidas às normas que vierem a ser elaboradas pelo órgão competente do Ministério da Saúde. Aditivo intencional. Toda substância ou mistura de substâncias, dotadas ou não de valor nutritivo, ajuntada ao alimento, com a finalidade de impedir alterações, manter, conferir ou intensificar seu aroma, cor e sabor, modificar ou manter seu estado físico geral, ou exercer qualquer ação exigida para uma boa tecnologia de fabricação do alimento. Aditivo incidental. Toda substância residual ou migrada presente no alimento, em decorrência dos tratamentos prévios a que tenham sido submetidos a matéria-prima alimentar, e o alimento in natura e do contato do alimento com os artigos e utensílios, empregados nas suas diversas fases de fabrico, manipulação, embalagem, transporte ou venda. Produto alimentício. Todo alimento derivado de matéria-prima alimentar ou de alimento in natura ou não, de outras substâncias permitidas, obtido por processo tecnológico adequado. Padrão de identidade e qualidade. O estabelecido pelo órgão competente do Ministério da Saúde, dispondo sobre a denominação, definição e composição de alimentos, matérias-primas alimentares, alimentos in natura e aditivos intencionais, fixando requisitos de higiene, normas de envasamento e rotulagem, medidas de amostragem e análise. Rótulo. Qualquer identificação impressa ou litografada, bem como os dizeres pintados ou gravados a fogo, por pressão ou decalcação, aplicados sobre o recipiente, vasilhame envoltório, cartucho ou qualquer outro tipo de embalagem do alimento, ou sobre o que acompanha o continente. Embalagem. Qualquer forma pela qual o alimento tenha sido acondicionado, guardado, empacotado ou envasado. Propaganda. A difusão por quaisquer meios, de indicações e a distribuição de alimentos relacionados com a venda, e o emprego de matéria-prima alimentar, alimento in natura, materiais utilizados no seu fabrico ou preservação, objetivando promover ou incrementar o seu consumo. Órgão competente. O órgão técnico específico do Ministério da Saúde, bem como os órgãos federais, estaduais, municipais, dos territórios e do Distrito Federal, congêneres, devidamente credenciados. Laboratório oficial. O órgão técnico específico do Ministério da Saúde, bem como os órgãos congêneres federais, estaduais, municipais, dos territórios e do Distrito Federal, devidamente credenciados. Autoridade fiscalizadora competente. O funcionário do órgão competente do Ministério da Saúde ou dos demais órgãos fiscalizadores federais, estaduais, municipais, dos territórios e do Distrito Federal. Análise de controle. Aquele que é efetuada imediatamente após o registro do alimento, quando da sua entrega ao consumo,
e que servirá para comprovar a sua conformidade com o respectivo padrão de identidade e qualidade. Análise fiscal. A efetuada sobre o alimento apreendido pela autoridade fiscalizadora competente, e que servirá para verificar a sua conformidade com os dispositivos deste Decreto-Lei e de seus regulamentos. Estabelecimento. O local onde se fabrique, produza, manipule, beneficie, acondicione, conserve, transporte, armazene, deposite para venda, distribua ou venda alimento, matéria-prima alimentar, alimento in natura, aditivos intencionais, materiais, artigos e equipamentos destinados a entrar em contato com os mesmos. Capítulo 2. Do registro e do controle. Todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue à venda, depois de registrado no órgão competente do Ministério da Saúde. O registro a que se refere este artigo será válido em todo o território nacional, e será concedido no prazo máximo de 60 dias a contar da data da entrega do respectivo requerimento, salvo os casos de inobservância dos dispositivos deste Decreto-Lei e de seus regulamentos. O registro deverá ser renovado cada 10 anos, mantido o mesmo número de registro anteriormente concedido. O registro de que trata este artigo não exclui aqueles exigidos por lei para outras finalidades que não as de exposição à venda ou à entrega ao consumo. Para a concessão do registro, a autoridade competente obedecerá às normas e padrões fixados pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos. Estão igualmente obrigados a registro no órgão competente do Ministério da Saúde, os aditivos intencionais, as embalagens, equipamentos e utensílios elaborados e ou revestidos internamente de substâncias resinosas e poliméricas e destinados a entrar em contato com alimentos, inclusive os de uso doméstico. Os coadjuvantes da tecnologia de fabricação, assim declarados por resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, ficam dispensados da obrigatoriedade de registro no órgão competente do Ministério da Saúde. As matérias-primas alimentares e os alimentos in natura, os aditivos intencionais e os coadjuvantes da tecnologia de fabricação de alimentos, dispensados por resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos. Os produtos alimentícios, quando destinados ao emprego na preparação de alimentos industrializados, em estabelecimentos devidamente licenciados, desde que incluídos em resolução da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos. Concedido o registro, fica obrigada a firma responsável a comunicar ao órgão competente, no prazo de até 30 dias, a data da entrega do alimento ao consumo. Após o recebimento da comunicação, deverá a autoridade fiscalizadora competente providenciar a colheita de amostra para a respectiva análise de controle, que será efetuada no alimento, tal como se apresenta ao consumo. A análise de controle observará as normas estabelecidas para a análise fiscal. O laudo de análise de controle será remetido ao órgão competente do Ministério da Saúde para arquivamento, e passará a constituir o elemento de identificação do alimento. Em caso de análise condenatória, e sendo o alimento considerado impróprio para o consumo, será cancelado o registro anteriormente concedido, e determinada a sua apreensão em todo o território brasileiro. No caso de constatação de falhas, erros ou irregularidades sanáveis, e sendo o alimento considerado próprio para o consumo, deverá o interessado ser notificado da ocorrência, concedendo-se o prazo necessário para a devida correção, decorrido o qual proceder-se à nova análise de controle. Persistindo as falhas, erros ou irregularidade, ficará o infrator sujeito às penalidades cabíveis. Qualquer modificação que implique em alteração de identidade, qualidade, tipo ou marca do alimento já registrado, deverá ser previamente comunicada ao órgão competente do Ministério da Saúde, procedendo-se à nova análise de controle, podendo ser mantido o número de registro anteriormente concedido. A análise de controle, a que se refere o inciso 1º do artigo 7º, implicará no pagamento, ao laboratório oficial que a efetuar, da taxa de análise a ser estabelecida por ato do Poder Executivo, equivalente no mínimo a 1/3, do maior salário mínimo vigente na região. O registro de aditivos intencionais, de embalagens, equipamentos e utensílios elaborados e ou revestidos internamente de substâncias resinosas e polimétricas,
e de coadjuvantes da tecnologia da fabricação que tenha sido declarado obrigatório, será sempre precedido de análise prévia. Parágrafo único. O laudo de análise será encaminhado ao órgão competente, que expedirá o respectivo certificado de registro. Capítulo 3. Da rotulagem. Os alimentos e aditivos intencionais deverão ser rotulados de acordo com as disposições deste decreto-lei e demais normas que regem o assunto. Parágrafo único. As disposições deste artigo se aplicam aos aditivos internacionais e produtos alimentícios dispensados de registro, bem como às matérias-primas alimentares e alimentos in natura, quando acondicionados em embalagem que os caracterizem. Os rótulos deverão mencionar em caracteres perfeitamente legíveis a qualidade, a natureza e o tipo do alimento, observadas a definição, a descrição e a classificação estabelecida no respectivo padrão de identidade e qualidade ou no rótulo arquivado no órgão competente do Ministério da Saúde, no caso de alimento de fantasia ou artificial, ou de alimento não padronizado. Nome e ou a marca do alimento. Nome do fabricante ou produtor. Sede da fábrica ou local de produção. Número de registro do alimento no órgão competente do Ministério da Saúde. Indicação do emprego de aditivo intencional, mencionando-o expressamente ou indicando o código de identificação correspondente com a especificação da classe a que pertencer. Número de identificação da partida, lote ou data de fabricação, quando se tratar de alimento perecível. O peso ou o volume líquido. Outras indicações que venham a ser fixadas em regulamentos. Os alimentos rotulados no país cujos rótulos contenham palavras em idioma estrangeiro, deverão trazer a respectiva tradução, salvo em se tratando de denominação universalmente consagrada. Os rótulos de alimentos destinados à exportação poderão trazer as indicações exigidas pela lei do país a que se destinam. Os rótulos dos alimentos destituídos total ou parcialmente de um de seus componentes normais deverão mencionar a alteração autorizada. Os nomes científicos que forem inscritos nos rótulos de alimentos deverão sempre que possível ser acompanhados da denominação comum correspondente. Os rótulos de alimentos de fantasia ou artificial não poderão mencionar indicações especiais de qualidade, nem trazer menções, figuras ou desenhos que possibilitem falsa interpretação, ou que induzam o consumidor a erro ou engano quanto à sua origem, natureza ou composição. Os rótulos de alimentos que contiverem corantes artificiais deverão trazer na rotulagem a declaração colorido artificialmente. Os rótulos de alimentos adicionados de essências naturais ou artificiais, com o objetivo de reforçar ou reconstituir o sabor natural do alimento, deverão trazer a declaração do contém aromatizante, seguido do código correspondente e da declaração aromatizado artificialmente, no caso de ser empregado aroma artificial. Os rótulos dos alimentos elaborados com essências naturais deverão trazer as indicações sabor de e contém aromatizante, seguido do código correspondente. Os rótulos dos alimentos elaborados com essências artificiais deverão trazer a indicação sabor imitação ou artificial de, seguido da declaração aromatizado artificialmente. As indicações exigidas pelos artigos 11, 12, 13 e 14 deste Decreto-Lei, bem como as que servirem para mencionar o emprego de aditivos, deverão constar do painel principal do rótulo do produto em forma facilmente legível. O disposto nos artigos 11, 12, 13 e 14 se aplica no que couber à rotulagem dos aditivos intencionais e coadjuvantes da tecnologia de fabricação de alimento. Os aditivos intencionais, quando destinados ao uso doméstico, deverão mencionar no rótulo a forma de emprego, o tipo de alimento em que pode ser adicionado e a quantidade a ser empregada, expressa sempre que possível em medidas de uso caseiro. Os aditivos intencionais e os coadjuvantes da tecnologia de fabricação, declarados isentos de registro pela Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos, deverão ter essa condição mencionada no respectivo rótulo. As etiquetas de utensílios ou recipientes destinados ao uso doméstico deverão mencionar o tipo de alimento que pode ser neles acondicionados. Os rótulos dos alimentos enriquecidos e dos alimentos dietéticos e de alimentos irradiados deverão trazer a respectiva indicação em caracteres facilmente legíveis. Parágrafo único.
A declaração de alimento dietético deverá ser acompanhada da indicação do tipo de regime a que se destina o produto, expresso em linguagem de fácil entendimento. Os rótulos de alimentos que contenham lactose deverão indicar a presença da substância, conforme as disposições do regulamento. Parágrafo único. Os rótulos de alimentos cujo teor original de lactose tenha sido alterado deverão informar o teor de lactose remanescente, conforme as disposições do regulamento. As declarações superlativas de qualidade de um alimento só poderão ser mencionadas na respectiva rotulagem, em consonância com a classificação constante do respectivo padrão de identidade e qualidade. Não poderão constar da rotulagem denominações, designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade do alimento, ou que lhe atribuam qualidades ou características nutritivas superiores àquelas que realmente possuem. Não serão permitidas na rotulagem quaisquer indicações relativas à qualidade do alimento, que não sejam as estabelecidas por este decreto-lei e seus regulamentos. As disposições deste capítulo se aplicam aos textos e matérias de propaganda de alimentos, qualquer que seja o veículo utilizado para sua divulgação.